Fala pessoal, beleza pura? Mais uma vez com vocês no Momento Geográfico, sempre trazendo algo relevante para a nossa vida. Eu já vim falar com vocês sobre a geopolítica, sobre a questão da contratação do craque Neymar. O que está por trás disso? Por que a Arábia Saudita ela tem feito essas grandes contratações aí? É isso que a gente vai ver agora. Pessoal, a Arábia Saudita ela é um país muito pujante na questão da economia, principalmente por conta do petróleo. A Arábia Saudita é um dos maiores exportadores e produtores de petróleo do mundo. Então, com esse tempo, eles conseguiram enriquecer e muito por conta dessa grande commodity. E exatamente por conta de lá ser um regime teocrático, ou seja, ligado ao Alcorão, uma monarquia que está lá desde o século XVIII, governando aquele país, e com certeza tudo isso traz algumas restrições àquele país ou às pessoas que vêm de fora, tanto mais para quem está lá dentro. Então tudo isso, a imagem da Arábia Saudita, com o tempo sempre ficou manchada por conta da questão real da violação de diversos direitos humanos, principalmente para mulheres. São cerceadas de diversos tipos de direitos, pessoas que são pegas em delitos, tráfico de drogas, decepa a mão da pessoa, fuzilamento, mortes, pessoas que falam contra o regime também acabam sumindo ou acabam morrendo, enfim, uma série de violações relacionadas a esses direitos humanos. Então essa é a imagem que se tem da Arábia Saudita por conta desse tipo de realidade. Então, para poder tirar essa imagem da Arábia Saudita, querendo entrar mais no cenário internacional, na questão econômica, a Arábia Saudita tem investido bastante na questão do futebol, dos esportes especificamente. Então a Arábia Saudita não somente está investindo no futebol, mas ela investe na questão do golfe, ela investe na questão do tênis, na questão da Fórmula 1, patrocínios e mais patrocínios, comprando clubes como Manchester City, PSG, Newcastle. Então essa diversidade, essa entrada no cenário internacional e a utilização do esporte justamente para tirar essa imagem ruim que se tem diante da violação dos direitos humanos, que é chamado de sport washing, que é essa imagem de branqueamento, para tentar limpar toda essa situação que existe dentro da Arábia Saudita, e essa imagem do sport washing vem justamente para isso. Então você tem outros setores também do mundo, por exemplo, greenwashing, que é justamente a questão da imagem verde daquela empresa que tenta trazer aquela imagem verde do meio ambiente e tal, sendo que muitas vezes é uma fachada. Então a Arábia Saudita ela tem ido nesse caminho, por isso que ela tem feito grandes contratações, CR7 com o Al Nassr, agora o Al Hilal com o Neymar, a gente tem aí o Benzema, o Mané, diversos tipos de jogadores, craques, que estão indo justamente para a Arábia Saudita nesse sentido. Então a Arábia Saudita dispõe de uma população muito jovem, cerca de 70% da população da Arábia Saudita são jovens, cerca de 35 anos. Então é uma galera que está crescendo, que está tendo uma visão do esporte, que gosta do esporte, da forma como o Ocidente age nesse sentido. Então justamente não só um recado para o mundo também, para essa mudança de mentalidade diante do que a Arábia Saudita tem promovido com o tempo. A gente viu aí a Copa do Catar, que foi também aí uma certa vitrine com essa questão do Oriente Médio, justamente para poder tirar essa visão ligado a isso. E tudo isso para culminar nessa visão de 2030. Eles têm um desejo de ter uma Copa do Mundo em 2030 e ter uma abertura maior da sua economia. Então o turismo ele bate aí a casa dos 60 milhões de pessoas por ano, justamente por conta da questão da religiosidade, por conta da religião. A gente tem a cidade de Meca, que vai vários peregrinos para lá nessa época para poder prestar o seu culto. Então a estimativa deles é que tem um aumento em cerca de 100 milhões de turistas. Então se 100 milhões de turistas vão movimentar, vão trazer dólares, vão trazer dinheiro
para a Arábia Saudita e justamente essa vitrine de mostrar ao mundo, né, o que ela tem, tirando mais uma vez essa visada negativa que eles têm. Alguns países tentaram ainda fazer essa questão da utilização do futebol, né? Nós tivemos a China, nós tivemos o Japão, né? Mas isso não acabou prosperando muito. Os próprios Estados Unidos também. Então os Estados Unidos hoje tem a contratação lá do Messi, que é outro craque, mas que ainda não tem uma tradição ainda, a galera lá não tem muito essa coisa de futebol. Então, essa questão do futebol entra em dois tópicos importantes, a questão da globalização, o futebol está extremamente globalizado, e a questão relacionados à geopolítica, né? As movimentações que os países estão fazendo justamente por conta disso. E vale lembrar que a Arábia Saudita ela tem tido essa visão de que esse combustível fóssil, o petróleo, ele aos poucos ele vai caindo, né, por conta da revolução relacionadas às novas fontes de energia menos poluentes. Então ele já visualizando isso, já começa a diversificar outros tipos de situações relacionadas à sua economia. E o futebol está ligado também à questão política, não tem como dissociar mais isso. Tá? Então, toda essa movimentação aí que você está vendo, tem tudo um fundo aí geográfico, geopolítico, político, econômico e tudo mais. E a geografia entra nessa parada aí. Tá bom, pessoal? Então, mais um vídeo aí para vocês. Compartilha, comenta o que você acha disso. Valeu? Já os passos. Abraço.